pessoal, eu sou o Diogo Barros, professor da disciplina de Fisiologia já há mais de 12 anos e venho trabalhando com alunos universitários a respeito do funcionamento do nosso corpo. Venho discutir hoje com vocês um assunto de extrema importância para quem quer aprender mais sobre como o corpo funciona. A fisiologia humana, e aí nós já temos alguns vídeos aqui no canal discutindo os primórdios da fisiologia. A fisiologia humana acaba sendo um campo extremamente interessante, onde nós nos deparamos com conceitos, funções, nós compreendemos como o corpo funciona. E esse estudo da fisiologia já é um estudo antigo ao ponto de, por meados de 1800, um médico francês chamado Claude Bernard foi lá e definiu uma coisa que eu julgo ser extremamente importante e aplicável até hoje. Ele dizia assim: a constância do meio interno é a condição para uma vida livre e independente. Olha a profundidade desse conceito. Olha a profundidade dessa fala. A constância do meio interno é a condição para uma vida livre e independente. Ou seja, o nosso meio interno, o interior do nosso corpo, ele deve manter níveis constantes. Entenda, níveis constantes é uma fala que é bem vasta. Por exemplo, eu posso dividir o meu corpo, níveis internos do meu corpo, em ambientes que contêm líquidos. Esses líquidos eles podem ser contidos no interior das células, nós chamamos de líquido intracelular, e esse líquido ele pode estar no exterior das células, tá? Em comparação às células, que seria um líquido extracelular. Dentro do líquido extracelular a gente tem o líquido intersticial, que fica ali nos tecidos. Nós temos o líquido intravascular, que está dentro do nosso vaso sanguíneo, e junto a ele outros elementos formam o sangue. Então, o líquido intracelular, e o leque, líquido extracelular, eles devem manter-se constantes nos seus valores de elementos, não iguais. Isso é outra questão. Muitos fisiologistas, inclusive, entram em algumas discussões sobre o conceito que é aplicado e replicado de homeostasia. Muita gente traz homeostasia como o equilíbrio do corpo, o equilíbrio das áreas corporais. E muitos fisiologistas trazem o conceito de homeostasia, e aí tirando esse sufixo, de uma situação de estase, de paralisação, e entendendo que homeostasia estaria mais relacionada a uma capacidade que o nosso corpo tem de regulação de forma dinâmica, não de forma estática. Isso quer dizer que se nós formos analisar líquido intracelular e líquido extracelular, nós temos composições diferentes. Composições de sódio, composição de potássio, composição de diversos outros elementos do cloro, de diversos outros elementos de forma diferente. Para fazer uma comparação, o sódio no líquido extracelular, ele apresenta uma maior quantidade do que o sódio de um líquido intracelular. O potássio intracelular apresenta uma quantidade maior em comparação ao potássio extracelular. Ou seja, nós temos ambientes que mantêm suas estruturas, suas substâncias, seus elementos, mas esses elementos eles conseguem, mesmo que em proporções diferentes, eles conseguem manter-se estáveis ao ponto de gerar um pleno funcionamento do corpo humano. Só que nós sabemos que essa estabilidade não existe a todo momento, ou seja, nosso organismo ele é dinâmico. Então, o conceito de homeostasia, que veio lá com o fisiologista Kennon, como a regulação
do meio interno. Olha só, onde o corpo é o meio dinâmico, né, pelas mudanças que podem ocorrer nele. Esse conceito, esse dinamicismo do nosso corpo, ele tem que ser levado em consideração aqui na fisiologia. Ou seja, a todo momento nós estamos tendenciosos a modificar este padrão, tá? E a todo momento o nosso corpo está criando mecanismos para retornar a este padrão. Ou seja, esse conceito de que nós vivemos em pleno equilíbrio, né, a meu ver, acaba sendo um conceito que pode ser substituído como nós vivemos sempre desequilibrando, porém tendenciosos a retornar a esse equilíbrio, ao equilíbrio, através de alguns mecanismos que podem ser chamados, inclusive, mecanismos de compensação. Então a gente vai discutir já sobre isso. Então entendam como é profundo a gente compreender o funcionamento do organismo, do corpo humano. Um exemplo, a partir do momento que nós bebemos água, nós trazemos água, né, do meio externo para o nosso corpo através do nosso trato gastrointestinal, essa água entrará nos nossos vasos sanguíneos, será absorvida pelo corpo. Consequentemente, como eu estou trazendo um elemento para o corpo, eu tenho que remover elemento também desse organismo. Então, a urina ela pode ser produzida. Então, dos estímulos para a produção da urina é quando nós aumentamos a quantidade de volume do líquido. Automaticamente, o corpo ele expulsa o volume excedente através da urina. Então, é esse mecanismo de compensação que ocorre no nosso organismo a todo momento. É por isso que nós dizemos assim, o ser humano pode beber, né, em média 2 litros de água. A gente sabe que tem seres humanos que precisam de muito mais do que isso, alguns de um pouco menos. Mas por que existe essa média? Não é porque nós vamos perder 2 litros de água assim e eu vou substituir. Não. É porque à medida que eu vou bebendo água, eu vou renovando o estoque de água do nosso corpo. A gente vai produzindo urina. Lógico, existem as percas também que acontecem durante o nosso dia. Então, entender que o líquido intracelular e o líquido extracelular são componentes importantíssimos e que neles encontram-se elementos que, quando em concentrações desejadas, eles promovem sim um estado de saúde, mas quando desequilibrados, antes da doença acontecer, nosso corpo ele tenta se compensar, se reequilibrar. Então, homeostasia, a meu ver, é um conceito que migra mais para essa vertente, onde nosso corpo, pelo dinamicismo que tem, ele tenta ali sempre retornar a uma posição em que nossas células fiquem operantes, fiquem funcionantes. Inclusive existe uma lei chamada Lei do Balanço da Massa, onde diz o seguinte: a quantidade de uma substância no corpo deve permanecer constante, qualquer ganho deve ser compensado por uma perca igual. Olha o exemplo da água que eu dei. Bebemos água, eliminamos água. Bebemos água, produzimos urina. Então, essa lei do balanço da massa ela é importante, por quê? Porque se ela não acontecesse, nós iríamos somente acumular no nosso corpo elementos. Então, se eu perco a capacidade de produzir urina, eu vou acumular líquido no corpo. E isso aí deixa de ser um processo fisiológico e começa a ser um processo fisiopatológico. Então, a gente deixa aí a fisiologia e começa o indivíduo a entrar na fisiopatologia. Há uma disfunção. Não há um respeito a essa lei, não há um equilíbrio. Tá? Então, a homeostasia pode ser entendida como um estado de estabilidade dinâmica. Um estado de estabilidade dinâmica. E aí, para finalizar essa discussão, tão importante da fisiologia, nós temos alguns sistemas no nosso organismo que atuam para que nosso corpo ele não entre em um estado fisiopatológico, que são os sistemas de retroalimentação. Se você é estudante de fisiologia, você certamente já ouviu falar sobre as retroalimentações positivas e negativas. O sistema de retroalimentação negativa e o sistema de retroalimentação positiva
eles têm uma importância no nosso organismo. A exemplo, o sistema de retroalimentação negativo, ele vai, como o próprio nome diz, né, ser negativo ao estímulo que o causou. Eu vou dar um exemplo para que isso aqui fique bem claro. Quando o indivíduo ele aumenta a pressão arterial, né, quando a pressão arterial do indivíduo, quando a quantidade de volume de líquido aumenta no intravascular dele, né, automaticamente o corpo ele desencadeia, né, através desse estímulo, um sistema de retroalimentação negativo, onde a pressão arterial ficará baixa ou retornará a um nível normal. Então entenda que, diferentemente daquele estímulo inicial onde a pressão arterial está alta, a resposta vai ser baixar a pressão arterial. Então, em busca de quê? Em busca de homeostasia. Já o sistema de retroalimentação positiva, como o próprio nome já diz, é um sistema reforçador a esses estímulos. E um exemplo bem clássico que existe na fisiologia é a mulher durante o trabalho de parto. Quando o bebê ele encaixa-se, né, para que haja então um parto vaginal, né, um parto normal, há ali uma dilatação do colo do útero, e essa dilatação do colo do útero gerará um estímulo, né, hipotalâmico, hipofisário, para que haja a liberação de ocitocina. A ocitocina é um hormônio que vai estimular ainda mais essa dilatação, fazendo uma contração uterina mais forte, mais potente, para que haja a expulsão fetal. Então você entenda que a resposta do nosso organismo àquele estímulo inicial não foi uma resposta oposta, mas foi uma resposta que potencializou ainda mais aquele estímulo. Então por isso que é chamado sistema de retroalimentação positiva. Se você compreender esses conceitos da fisiologia bem, você pode migrar para as outras áreas da fisiologia, porque fica mais fácil, até a linguagem, a conversa mais à frente fica um pouco mais compreensível quando a gente compreende isso. Tá bom? Então, eu espero que você, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curta, tá certo? Que isso vai ajudar bastante para que mais conteúdos como esse sejam disponibilizados aqui no canal, para que mais pessoas consigam ter acesso a essas discussões, para que a gente se veja aqui mais vezes. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e nós nos vemos nos próximos vídeos. Eu vou deixar aqui no final também, na descrição, algumas sugestões e livros de fisiologia que, a meu ver, são interessantes e que certamente agregarão no seu conhecimento fisiológico e anatômico. Lembrando, tem livro de anatomia também. Um abraço, até a próxima.